Então, hoje, quem vai apresentar é o Dr. Fernando Salles, que é orientando do Dr. Anacleto, e na semana que vem, quem vai apresentar é o Dr. Daniel Rampel. Daniel está aí, né? É meu orientando, ele apresenta semana que vem, e na outra semana a Clarissa vai apresentar, que é a orientanda do Fernando. Então, eu vou passar a palavra ao Dr. Fernando Salles, que tem em torno de 25 a 30 minutos para fazer suas colocações e depois a sua apresentação do seu projeto e depois a gente discute. Ok? Doutor Fernando, a palavra está com o senhor. Tá bom. O som tá bom assim? Dá para ouvir bem com esse fone? Estou ouvindo muito bem. Estou ouvindo muito bem. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Tá aparecendo? Perfeitamente, Fernando. Perfeitamente. Tá. Bom, então, boa noite a todos. Meu nome é Fernando Salles, sou médico urologista, sou formado na graduação na UERJ, fiz minha residência de urologia na Lagoa, professor Luciano, professor Anacleto, e hoje eu vou apresentar meu projeto de doutorado. Meu orientador, como o Luciano falou, é o professor Anacleto, e o tema é a avaliação da cistoscopia pré-operatória no tratamento cirúrgico das pacientes com endometriose profunda. Então, a endometriose ela é definida como a presença de células endometriais e estroma fora da cavidade uterina. Existem algumas teorias para o surgimento dessas lesões. A mais aceita é a da menstruação retrógrada, em que o sangue, né, da menstruação, ele através das tubas uterinas, ele atinge a cavidade peritoneal. Essas células se implantam no peritônio e geram uma resposta inflamatória no local, com aderências, fibrose e perda de função. A endometriose é uma das principais causas de dor pélvica crônica e infertilidade. Estima que a endometriose ela seja responsável por 5 a 50% de todos os casos de infertilidade. E entre os casos de dor pélvica crônica, a endometriose pode estar presente em até 75% dos casos naquelas adolescentes em que têm dor pélvica refratária ao tratamento clínico. A endometriose ela tem uma prevalência estimada de 10% nas mulheres em idade reprodutiva. Isso tem uma estimativa de acometer a 190 milhões de mulheres ao redor do mundo. E as lesões de endometriose elas possuem 3 tipos distintos. São os endometriomas ovarianos, quando a lesão acomete os ovários, a endometriose superficial e a endometriose profunda, que é quando ela atinge o tecido com mais de 5 milímetros de profundidade. Isso corresponde a 30% de todos os casos e é o foco do meu trabalho. Em relação à endometriose no trato urinário, é responsável por 1 a 2% de todos os casos de endometriose, sendo nesses casos a bexiga o órgão mais comumente acometido. Isso corresponde a 70% a 85% de todos os casos. E se a gente for olhar especificamente nos casos de endometriose profunda, o trato urinário ele vai ser acometido em 19% a 53% de todos os casos. O surgimento dessas lesões ela pode ser primária, quando ocorre espontaneamente, ou então secundária, quando ocorre após algum procedimento cirúrgico, como uma esterectomia ou uma cesárea. Na bexiga, existem duas regiões que são mais comumente acometidas, que são a região da cúpula vesical e a região na base da bexiga, próxima ao trígono vesical. Essas duas regiões têm mecanismos distintos de surgimento dessas lesões. As lesões na cúpula vesical, elas são resultantes de implante das células endometriais no recesso vesico-uterino. Então, essas células se implantam nessa região aqui e vão se infiltrando em direção à mucosa da bexiga. Já as lesões no trígono vesical, na base da bexiga, elas ocorrem geralmente após uma extensão da adenomiose na parede anterior da cavidade uterina. Então, as lesões na parede anterior de adenomiose, que é a implantação das células endometriais dentro da camada muscular do útero, ela vai se expandir em direção à parede da bexiga e invadir o órgão. Aqui a gente vê um ultrassom mostrando justamente uma região de adenomiose na parede anterior do útero e essa lesão crescendo em direção à parede da bexiga. A gente sabe que a endometriose pode causar sintomas urinários.
um estudo publicado pelo professor Anacleto, em 2018, mostrou uma correlação significativa dos casos de pacientes com endometriose na parede vesical com sintomas de armazenamento, que são aqueles sintomas de frequência urinária aumentada, urgência urinária ou incontinência. E já aquelas pacientes que tinham um acometimento no paramétro, elas tinham maior então jato fraco e dor a urinar, por exemplo. Isso provavelmente decorre do acometimento das raízes nervosas que passam próximas ao paramétrio. Em relação à avaliação diagnóstica da endometriose na bexiga, a gente sabe que o padrão ouro é a cirurgia para um histopatológico para qualquer tipo de endometriose, mas os métodos de imagem eles são importantes para o planejamento cirúrgico, né, para o planejamento pré-operatório dessas pacientes. Em relação à ultrassom transvaginal, ele é um exame que já está bem definido na literatura, o seu uso. Ele é considerado um exame de primeira linha, com uma alta especificidade, chegando a próximo de 100%, e ele é capaz de avaliar a distância dessas lesões de endometriose aos ossos ureterais. Essa é uma informação muito importante, porque a gente acredita que as lesões muito próximas dos ossos ureterais, elas têm um risco maior de necessitar de uma cirurgia mais complexa, porque essas lesões de endometriose, elas podem, por si só, acometer os ureteres, ou no momento da ressecção, houver uma lesão do osso ureteral, né, dos ureteres, e isso requerer um reimplante ureteral. Então, necessitaria de uma equipe mais treinada e que seria capaz de fazer um reimplante ureteral durante o procedimento. Mas, apesar disso, a ultrassom tem algumas limitações, principalmente naquelas lesões menores que 3 centímetros, e naquelas pacientes que têm cirurgias prévias, cirurgias ginecológicas ou urológicas. Isso, nesses casos, a sensibilidade do ultrassom cai para menos de 50%. Aqui a gente tem uma imagem de ultrassom com uma lesão de endometriose próxima aos ossos ureterais e aqui uma lesão na parede mais anterior da bexiga. Em relação à ressonância magnética, ela também já é um exame bem estabelecido, tem uma sensibilidade de 94%, uma especificidade de 79%. Tem descrito as mesmas limitações que o ultrassom, naquelas pacientes que têm lesões muito pequenas ou que têm algumas cirurgias pélvicas prévias. E, além disso, tem uma outra questão da ressonância, que é o protocolo em que ela é feita. A gente sabe que, para avaliar o recesso vésico-uterino, o ideal é que o exame seja realizado do paciente com a bexiga vazia. E isso dificultaria a visualização das lesões da bexiga. Já para se avaliar a parede da bexiga, seria necessário que o órgão estivesse cheio, né? Então, isso pode dificultar a ressonância como um método de avaliação de endometriose na bexiga. Além disso, pelo próprio fato dessas pacientes terem alterações de sensibilidade, né, os pacientes que têm endometriose na parede vesical, essa própria sensação de repressão vesical pode estar alterada nessas pacientes. Então, elas vão fazer o exame achando que a bexiga está cheia e, na verdade, não está. Isso pode subestimar a distância da lesão aos ossos ureterais. Já em relação à cistoscopia, ela parece ter uma utilidade maior nas lesões de compartimento anterior, que são no acometimento da bexiga e nas adjacências. Ela permite localizar as lesões, avaliar o tamanho e estimar a distância delas aos ossos ureterais, também como eu já tinha relatado no ultrassom. Os achados na cistoscopia, eles variam ao longo do ciclo menstrual. Ela idealmente deveria ser realizada imediatamente antes ou durante o período menstrual, quando as lesões elas se tornam características, tornam esse aspecto nodular, peroláceo, pelo acúmulo de sangue, e após o período menstrual, essas lesões regridem e tornam um aspecto mais inespecífico, como essa imagem aqui de cima. É importante lembrar também que a endometriose, ela é uma doença de caráter infiltrativo. Então, nem todas as lesões vão ter uma expressão na mucosa da bexiga. Então, a cistoscopia ela não seria capaz de detectar todas as lesões da parede vesical. E, por esse mesmo motivo, a realização de biópsia, através da cistoscopia da parede vesical, tem uma sensibilidade muito baixa, uma sensibilidade de 26%, porque, como a endometriose pode estar numa camada mais profunda da bexiga, a biópsia determinaria apenas uma área de cistite inespecífica
do órgão. E a cistoscopia, ela pode ser um possível preditor da necessidade de reimplante ureteral nessas lesões menores que 2 centímetros do ósseo ureteral. Apesar dessas possibilidades, o uso da cistoscopia no pré-operatório ainda permanece bastante incerto. Fiz uma pesquisa no PubMed com os termos cistoscopy e endometriose e o resultado deram 146 estudos. Desses 146 estudos, apenas 7 relataram de alguma forma o uso da cistoscopia no pré-operatório e só 4 descreveram de alguma forma a capacidade da cistoscopia de detectar lesões, mas nenhum deles estimou a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo ou negativo da cistoscopia. Separei alguns artigos. Essa é uma revisão sistemática publicada na European Urology em 2017, uma revisão sistemática sobre endometriose da bexiga, sobre diagnóstico, tratamento, enfim. Em relação aos métodos diagnósticos, ele determina o ultrassom transvaginal como exame de primeira linha, com alto nível de evidência, e com vantagem de ser acurado, não invasivo, custo efetivo, ser capaz de estimar a distância dos ossos ureterais à lesão. E em relação à cistoscopia, apesar dele botar como vantagens o fato de também ser custo efetivo e de estimar essa distância da lesão aos ossos ureterais, ele também determina a possibilidade de biópsia, mas nesse caso a biópsia seria mais indicada nos casos em que você suspeita de outros diagnósticos, como um tumor de bexiga. E as recomendações da revisão é que a cistoscopia ela não deveria ser realizada de rotina, apenas em casos em que se suspeita de malignidade, para fazer a biópsia, ou então para estimar a distância dos ossos ureterais à lesão, se isso não foi bem avaliado no ultrassom transvaginal. Só que isso com um nível de evidência, um grau de recomendação muito baixo, nível de evidência 4, um grau de recomendação D. Esse aqui é um outro artigo publicado numa revista francesa, Ginecologia, Obstétrique, Fertilité e Cenologie, em 2018, com recomendações pela prática clínica, que avaliava a performance dos métodos endoscópicos na endometriose. Então, avaliava a laparoscopia, esteroscopia, cistoscopia. E, em relação à cistoscopia, as afirmativas do estudo foram que nenhum estudo avaliou de maneira prospectiva a performance diagnóstica da cistoscopia, nenhum estudo comparou a performance da cistoscopia com os métodos de imagem na endometriose do compartimento anterior. Ele afirma que, na maioria das vezes, a cistoscopia não visualiza lesões, mas isso com nível de evidência baixo. E em caso de nódulos visíveis, seria possível estimar a distância aos ossos ureterais e isso ajudaria numa estratégia cirúrgica, mas mais uma vez com um nível de experiência do profissional. E nas casos de pacientes com dor crônica associada a sintomas urinários e que se suspeita de endometriose, a cistoscopia poderia ser feita se os exames iniciais forem conclusivos. Só que, mais uma vez, isso é uma recomendação por opinião do especialista. Talvez esse seja um estudo que mais se aproxime do que a gente está tentando fazer, né? Esse estudo publicado em 2015 na Journal of Minimally Invasive Gynecology, em que o Tonon ele comparou a efetividade do ultrassom transvaginal, da ressonância e da cistoscopia em identificar as lesões de endometriose e caracterizar a distância aos ossos ureterais. Apesar disso, é um estudo com um N muito pequeno, só tinham 8 pacientes, e desses 8 pacientes, o ultrassom transvaginal identificou todos os casos, a ressonância magnética ela identificou 7 de 8 casos e não foi capaz de estimar a distância da lesão aos ossos ureterais. Ele relata esse resultado pior da ressonância pelo fato da bexiga ter sido feita, o exame ter sido feito com a bexiga vazia, desculpa, e a cistoscopia teve os mesmos resultados que o ultrassom. Então, a hipótese do meu trabalho seria que a cistoscopia no pré-operatório poderia auxiliar no estadiamento e no planejamento cirúrgico das pacientes com endometriose profunda. O objetivo principal seria avaliar a importância da cistoscopia pré-operatório numa série de pacientes que foram submetidos ao tratamento cirúrgico para o tratamento da endometriose profunda durante o período de 2011 a 2019. Os objetivos secundários seriam de avaliar a sensibilidade, a especificidade, o valor preditivo positivo
e negativo da citoscopia, usando o laudo histopatológico como padrão ouro, avaliar os principais achados da citoscopia, ressonância e do laudo histopatológico na amostra, avaliar os critérios utilizados para se indicar a citoscopia durante esse período e avaliar a citoscopia pré-operatória como uma ferramenta preditora para a necessidade de reimplante ureteral. Estudo observacional transversal, porém com uma coleta de dados prospectiva de maneira pré-planejada. Todas essas pacientes foram operadas no Hospital Pedro Ernesto e no Instituto CRISP de cirurgia minimamente invasiva, que são referências para tratamento de endometriose. Os critérios de inclusão dessas pacientes foram todas aquelas que foram submetidas ao tratamento cirúrgico e que fizeram citoscopia e ressonância no pré-operatório. Os critérios de exclusão seriam aquelas pacientes que foram submetidas a cirurgias pélvicas, exceto cesárea, e radioterapia pélvicas e que tinham prolapso de órgãos pélvicos que poderiam dificultar a análise diagnóstica. Esse estudo ele segue ligado a outros 2 estudos que se utilizou esse mesmo banco de dados. Esse primeiro estudo já foi publicado pelo professor Anacleto em 2018. E esse segundo estudo, que é a cirurgia de grande porte para endometriose profunda, um estudo observacional descritivo tipo série de casos, está em andamento e já foi aprovado pelo Comitê de Ética. Os dados foram coletados através de formulários, com achados clínicos, achados cistoscópicos, os achados na ultrassom transvaginal e na ressonância, e os laudos histopatológicos. A gente sabe que já tem mais de 200 casos nesse banco de dados. Para ser mais específico, temos 244 pacientes que foram operados e fizeram a citoscopia e os exames de imagem no pré-operatório. Isso aqui é só um print do banco de dados mostrando como ele está organizado. Essa tabela se estende mais do que isso, tem os achados de ultrassom, os achados da ressonância, além da citoscopia, laudo histopatológico, achados clínicos e urodinâmicos. A gente consegue ter acesso a todos esses laudos e imagens através desse site no Google Drive. Para calcular o tamanho da amostra, para avaliar a sensibilidade da citoscopia na endometriose vesical, a gente teve auxílio desse site da USP e foi feito através dessa fórmula. E com uma proporção esperada de detecção de casos de endometriose profunda pela citoscopia em 2/3, ou seja, a citoscopia detectaria 2/3 dos casos de endometriose na bexiga, ou seja, 66%, com uma semi-amplitude do intervalo de confiança de 20%, e o Z seria uma variável de 1,96 para um intervalo de confiança de 95%. Através dessa fórmula, a gente identificou que seriam necessárias 22 pacientes com endometriose da bexiga para se estimar a sensibilidade da citoscopia. E como a gente já sabe, através desses estudos prévios que utilizaram os mesmos bancos de dados, que 23% das pacientes tinham confirmação histopatológica da endometriose na bexiga, isso daria, no mínimo, 46 pacientes com endometriose confirmada para a gente fazer o estudo. Então, isso torna o estudo viável. O trabalho já foi submetido na Plataforma Brasil. Ele foi aprovado, isso tem 2 semanas. E esse é o meu cronograma. E é isso. Perfeito, doutor Fernando. Obrigado aí pela apresentação. Então, vou fazer da seguinte forma. Eu vou passar a palavra primeiro aos professores e depois eu passo ao doutor Anacleto. Algum aluno, se a gente permite, e eu encerro a reunião. Então, eu gostaria de passar a palavra para o nosso chefe, nosso decano, o professor Sampaio. O professor Sampaio está aí? Estou aqui, está me ouvindo? Estou ouvindo bem, professor. Estou ouvindo. Eu queria passar a palavra para o senhor abrir aí os comentários. Muito obrigado, professor Luciano, sempre gentil. Nós tivemos atividade a tarde toda, então eu tinha saído do laptop, entrei no desktop, mas fiquei sem som e sem imagem. Então, agora eu estou
no iPhone, estou consegui acompanhar a maior parte do trabalho do Dr. Fernando Salles. Eu quero saudar o professor José Anacleto, que se juntou à nossa pós-graduação relativamente há pouco tempo, então dizer que é uma grande alegria ter um novo quadro. Essa pós-graduação realmente, quando foi criada em 2005, quando eu era coordenador de área cirúrgica da CAPES, foi para dar um presente para o Departamento de Cirurgia da UERJ. E, na realidade, a gente tem lutado há muitos anos para que o Departamento de Cirurgia realmente assuma o seu protagonismo. Então, nós tivemos com o professor Zé Horácio na plástica, mas agora ele está se aposentando, ele ainda é um colaborador, mas eu fico feliz do professor Anacleto ter se juntado e já na primeira sessão online apresentando um trabalho de um orientando seu. Então, muito bem-vindo, professor Anacleto, e saúdo o professor Fernando Salles, doutor Fernando Salles. Saúdo o professor Luciano Favorito também, pela iniciativa de recomeçar as atividades da pós-graduação. Realmente, nós não sabemos ainda quanto tempo vai durar essa pandemia e, além disso, nós achamos, e temos conversado muito sobre isso, inclusive com o professor Luciano Favorito, que o mundo vai mudar, né? E eu acho que no futuro nós vamos seguir com as nossas reuniões da fisiocirurgia numa forma mista. Nós estamos já providenciando os equipamentos para o anfiteatro para que a gente possa fazer reuniões. Uma parte das pessoas presencial e quem tiver impossibilitado naquele momento, ou por cirurgia, ou por estar viajando, pode acessar e participar também. Então, acho que nós vamos ter um público muito bom. Acho que essa pandemia está mudando a nossa vida. Hoje eu estou vendo que tem 26 pessoas online e que realmente é um número bastante considerável para a situação. 33. Então, já aumentou quando eu tinha visto. Então, está muito bom. Eu acho que é isso. Eu acho que nós vamos fazer uma reunião mista. Eu já coloco minha verba à disposição para comprar o equipamento necessário. Eu tenho feito isso numa universidade onde eu sou pró-reitor de pós-graduação e pesquisa, e há 2 meses que eu não vou lá, mas participo de reuniões 2 vezes por semana nessa modalidade mista. Um grupo grande está lá fisicamente e eu fico fora, mas interagindo o tempo inteiro, eles me vendo e eu vendo a todos. Então, acho que o mundo vai mudar e a gente vai participar igual. Esse trabalho de endometriose é uma abordagem, eu diria que uroginecológica, né? Ou a cistoscopia para avaliação pré-operatória da endometriose profunda. Eu não sei se esse trabalho, eu perdi o iníciozinho da reunião, ele está ligado a mais à ginecologia ou à urologia, porque nós tínhamos aí o professor Marco Aurélio da ginecologia, que ele trabalha bastante também com endometriose profunda. Eu não sei se isso tem alguma ligação com ele, acredito que não. Mas, de qualquer maneira, acho que o trabalho é bom, o trabalho faz uma associação muito boa aí da pesquisa com a clínica e eu dou os parabéns. Acho que é um projeto que tem início, meio e fim. Acho que esse é um projeto que não vai ter nenhuma dificuldade de tocar e é o que nós estamos precisando. Eu só não consegui identificar aqui se é um projeto de mestrado ou doutorado. É doutorado, Luciano? É doutorado. Doutorado. Apenas lembrando que para um projeto de doutorado, talvez eu acho que ele isoladamente está um pouco fraco. Eu acho que para doutorado ele vai ter que colar com outro projeto, porque pelo nosso regulamento, o doutorando precisa ter 2 artigos internacionais e não sei se esse isoladamente tem força para 2 artigos. É só a minha crítica, de resto, parabenizar, dar boas-vindas a todos e agradecer novamente a gentileza de sempre do meu querido Luciano Favorito, que tem me sucedido com brilhantismo em várias posições, inclusive ele não me sucedeu como professor titular porque eu sou vivo ainda, mas ele é o professor titular
também da unidade urogenital, é o editor da revista de urologia, é o coordenador da pós-graduação. Isso me dá um orgulho enorme sempre quando eu estou com ele. Hoje nós estamos relativamente cansados, que as atividades começaram muito cedo, de manhã, mas estamos firmes aí. Muito obrigado, Luciano, e parabéns à pós-graduação na sua batuta. Obrigado, professor Sampaio, pelas palavras aí, pela análise muito boa. Eu vou passar agora para os professores, professora Carla, professora Bianca e professora Ana Roxo. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar? Aí depois eu passo para o professor Marco Aurélio. Carla, Bianca, Ana Roxo, vocês têm algum comentário? Carla vai falar? Porque eu tenho uma dúvida. Já que eu comecei, eu vou, né? Posso falar? Carla, vamos primeiro a Carla. Me desconfigurei aqui um pouco, mas enfim, eu vou falar. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar o doutor Luciano pela iniciativa. Acho que isso é um grande avanço dentro do programa de pós-graduação. É a primeira vez que nós estamos tendo essa iniciativa, quer dizer, iniciativa sua, mas todo mundo junto aqui. É muito bacana isso. Gostaria também de parabenizar o Fernando pela apresentação. Acho que também, por ser inédito, eu acho que ele foi muito bem. Eu fiquei com uma dúvida aqui, só queria confirmar o número de casos, seriam 244? Era isso que é a minha dúvida. E, no mais, parabenizar. Era isso. Fernando, pode responder. A gente tem um banco de dados com 244 pacientes, né, que fizeram cistoscopia no pré-operatório, cistoscopia, ressonância, né, e foram submetidos ao tratamento cirúrgico. Esse é o banco de dados total. Você já está com esse número fechado? Sim. Ok. Tá bem. É um bom número. Boa sorte. Obrigado, Carla. Obrigado, Carla. Bianca. Bom, boa noite a todos. Queria dizer que eu estou muito feliz de ter retomado aí as atividades. Parabenizar o Luciano por essa iniciativa, porque a inércia eu acho que incomoda todo mundo, né? E ficar parado com essa possibilidade hoje que a gente tem da tecnologia de conseguir fazer essa reunião, acho que é benéfico para todos, né? E aí, queria parabenizar o Fernando pela apresentação, o professor Anacleto, né, pela escolha do tema, que é bastante curiosa. E eu queria tirar só algumas dúvidas. Eu queria saber, puxando um gancho do comentário do professor Sampaio, se vocês já pensaram num segundo artigo para o doutorado e se essa doença ela tem alguma relação com a raça do indivíduo, né, da mulher. Né, se ela está relacionada com a raça e quando você fez a seleção dos seus pacientes, se você englobou todo tipo de raça, se você fez a escolha de uma raça pré-definida. Esse é o meu questionamento. Tá. A princípio, não tem relação. E, na verdade, não foi escolhido por raça, né? Foram os pacientes que procuraram, na verdade, foram encaminhados, né, para o Hospital Pedro Ernesto ou para o Instituto CRISP para serem operadas pela endometriose. Então, não teve seleção por raça. Beleza. Ana Roxo, obrigado, Bianca. Ana Roxo, quer tecer algum comentário? Está escutando? Estamos. Bom, eu também, como a Bianca e como a Carla, estou feliz de voltar, porque a gente precisa andar, né? E provavelmente o que o Luciano falou, que a gente deve adotar isso, porque é uma boa medida. Às vezes a gente não consegue reunir todo mundo e realmente ficou uma excelente medida. Queria parabenizar o Fernando e o Anacleto. Fernanda, na verdade, eu tenho uma dúvida de quem é leiga no assunto. A Bianca perguntou sobre raça do paciente, né? Eu sei que a endometriose é um assunto super vasto, eu tenho conhecimento muito reduzido disso, mas existem alguns graus de endometriose. Eu não sei se existe uma classificação, né? E eu sei que a doença pode se estender a bexiga, intestino. Essas pacientes foram classificadas quanto a esse grau de acometimento ou simplesmente eram pacientes de endometriose profunda? O que você considerou endometriose profunda? Faz diferença, não faz diferença? Por que você fez ou não fez?
Então, todas as pacientes elas tinham a endometriose profunda, né? Que são quando esse acometimento ele se infiltra mais que 5 milímetros no tecido. Então, essa foi a classificação utilizada para selecionar essas pacientes. E não faz diferença o nível de acometimento? O nível na bexiga, especificamente? Sim. Não faz. Faz, inclusive, Paramétro, bexiga. Faz diferença, até mesmo para a gente avaliar na cistoscopia, as lesões que não se estendem até a mucosa, elas não seriam visíveis, né? Então, isso faz diferença, sim. Mas, a princípio, todas as pacientes que tinham endometriose profunda e fizeram a cistoscopia, elas estão inseridas nesse trabalho. Isso. Confirmada no histopatológico, né? Tá bom. Não, era só isso. Na verdade, o trabalho é ótimo e eu tenho muito pouco conhecimento técnico para argumentar sobre o trabalho. Perfeito. Eu queria passar a palavra para o professor Marco Aurélio Passos. Fala, professor. Boa noite para todos. Acabei de conseguir ativar o meu som aqui, estava apavorado porque eu não consegui. Embora eu acho que as dúvidas que eu tinha já foram esclarecidas. É só te parabenizar pelo reinício aí das atividades e ficar feliz com esse novo colaborador, né, da pós-graduação que está entrando, professor Anacleto. É um prazer. Só isso. Perfeito. Então, eu vou inverter, Anacleto. Antes de passar a palavra a você, eu já vou tirar minhas dúvidas, que aí você faz as considerações e a gente passa para os alunos. Então, Fernando, a principal questão que eu tenho é qual seria o seu segundo trabalho? A mesma questão do professor Sampaio. Antes de você responder, eu só queria aproveitar dois comentários que você faz na sequência. Suas imagens estão muito bonitas, eu queria te parabenizar, aquelas imagens de ultrassom, de ressonância estão espetaculares. E nos seus slides seria interessante sempre você colocar as letras em negrito e uma letra diferente, uma cor diferente no título, isso chama mais atenção, é uma questão. E agora, para eu aprender, como é que você botou aquele pointerzinho vermelho? Que eu já tentei fazer isso, não consigo de jeito nenhum. Então, basicamente, são essas três coisas que eu queria falar. Parabenizar suas imagens, perguntar do segundo trabalho, como que você bota esse pointer aí, que eu já tentei e me ferrei. Para eu falar o mais simples, o pointer aqui pelo menos, né? Porque esse Office, às vezes o Office vai variando, né? Com a versão. Só clicar com direito, aí aparece aqui, opções de ponteiro. Aí tem laser e caneta, você pode até escrever, inclusive. O meu é Mac, eu consigo fazer isso no Mac, Fer? Aí eu já não sei. Talvez tenha sido isso, mas tudo bem. No Mac você consegue botar o mouse, Luciano. Não fica com essa bolinha vermelha, mas o mouse você consegue. No mouse eu consigo, perfeito. Na preferências. Tá certo. E o trabalho, Fernando, o segundo trabalho? Então, o segundo trabalho, eu tenho um projeto com você, né, com o professor Luciano, sobre as técnicas de uretoplastia com retalho de túnica vaginal, que fugiria um pouco do tema da endometriose, né, mas é uma possibilidade, a gente para fazer uma descrição de técnica cirúrgica para ser publicada, a gente precisaria de 5 casos, e a gente já tem 4. Mas também estou vendo com o professor Anacleto a gente fazer um segundo trabalho a respeito de endometriose, né? Com esse mesmo banco de dados que tem bastante informações sobre muitas coisas e a gente pode utilizar ele de mais de uma maneira. Mas esse segundo trabalho a respeito de endometriose a gente ainda não definiu, mas tenho esse com o senhor para publicar. Stand-by. Tá certo. Eu queria passar a palavra ao orientador, professor Anacleto, para que ele tecesse suas considerações aí sobre o artigo. Boa noite a todos. Todos me ouvindo bem? Então, muito assim, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer as palavras do professor Francisco Sampaio, do professor Luciano Favorito. É uma honra muito grande fazer parte desse time. Eu acho que é uma família, né? E sempre foi um sonho, né? Seguir essa parte da carreira acadêmica. Eu finalizei meu doutoramento em 2016
e ao longo desse tempo, 2016 até agora, venho ganhando um pouquinho mais de experiência, trabalhando com pessoas maravilhosas, como o professor Luciano, com o professor Marco Aurélio, com outras pessoas da UERJ, e fui agraciado com esse convite pelo professor Luciano, e assim, sem sombra de dúvida, foi uma honra fazer parte desse grupo, e espero não decepcioná-los, e quero também parabenizar pela iniciativa da pós-graduação de estar fazendo essa reunião semanal, esse acompanhamento desse projeto. Eu acho que é fundamental para que as coisas não se percam no tempo, no espaço, e a gente sabe que, isso eu sempre venho falando com o Fernando e com outros alunos, né? Quando a gente dá start num projeto desse, de uma pós-graduação em stricto sensu, acho que a única coisa que a gente ganha é um tempo, né? Então, a gente acaba tendo um compromisso de tempo e, às vezes, isso passa tão rápido, quando a gente vai perceber, a gente já está na reta final e aí a gente vai sempre deixando para a última hora, e essa iniciativa é fundamental para que a gente possa estar sempre se desenvolvendo. Parabenizar o doutor Fernando também, porque assim, eu vi nesse processo de poucos meses um amadurecimento que realmente cada vez mais vem se tornando evidente a sua preparação para o doutorado, né? Eu lembro que antes ele estava programando fazer um mestrado e aí a gente acabou mudando algumas estratégias, tanto é que esse projeto estava sendo desenhado para o mestrado e acabou que a gente optou por fazer esse upgrade em virtude de outras situações. E pegando no gancho, né, você lembra que eu te falei, Fernando, a primeira pergunta, uma das poucas perguntas, aí o segundo artigo. Então, assim, a gente já está se preparando para isso. Então, assim, desde 2009 que eu venho lidando com as pacientes de endometriose e desde 2011 que eu venho preparando esse banco de dados junto com outros amigos, inclusive meu ex-orientador, que atualmente é também meu orientador ainda, que está junto, que é o professor Marlon, né, da Fiocruz, e tem um vínculo direto também lá no Fernandes Figueira, então ele me ajuda muito nesse aspecto. Então esse banco de dados é um banco de dados que eu vejo tem bastante informações, né? Eu acho que não vai ser muito difícil para a gente fazer o seu segundo projeto, fazer um segundo artigo. Eu já estou até desenhando aqui que eu tinha pensado em fazer algo que envolvesse endometriose de bexiga e ureter, né? Eu já tenho conversado, inclusive, com a doutora Alice Brandão, que é uma das sumidades aqui no Rio, né, com relação à ressonância e endometriose, e ela é uma parceira maravilhosa que já abriu as portas para que a gente possa revisar laudo, fazer o que for preciso. Então, eu acho que a gente pode seguir nesse caminho, algo de bexiga e ureter também, para que a gente não perca esse link. Mas a gente pode ter o plano B, como você já conversou, tem um outro projeto, né, com o professor Luciano, mas eu acho que talvez a gente nem precise lançar a mão desse plano B, mas assim, é sempre importante a gente ter. Outro ponto que eu sempre venho falando com ele é com relação à parte do programa e do planejamento, né? Então, assim, eu vejo que o projeto já foi submetido antes da gente trabalhar no banco de dados, né? Submeter esse projeto à Plataforma Brasil, a gente ter toda essa aprovação. Então, a gente está, graças a Deus, com um prazo muito bom, né? Inclusive também o outro aluno de mestrado que está fazendo em cima disso também acabou de ser aprovado hoje no Comitê de Ética. Então, assim, eu acho que agora vai depender muito do Fernando. Eu tenho certeza que ele não vai decepcionar a gente com relação aos créditos, está em cima, porque apesar de terem 4 anos, né, para a sua formação, eu acredito que a gente vai conseguir fazer isso. Então, eu até lancei um desafio para ele, para que a gente possa escrever esse primeiro artigo até o final do ano. E vamos ver se a gente vai conseguir fazer isso. Porque o banco de dados a gente já tem. Então, respondendo à pergunta, nós temos 244 pacientes que fizeram a cistoscopia, porém, nem todos têm endometriose confirmada ali pela bexiga, né? E a gente sabe que mais ou menos 23% desses pacientes, segundo o trabalho anterior, têm endometriose na bexiga, e isso, de acordo com o que a gente calculou, é o suficiente para a gente ter, né? Então, ainda tem muita coisa que a gente possa estar discutindo também. Então, tem alguns trabalhos qualitativos que a gente pode estar fazendo em cima disso,
né, porque muita coisa mudou e eu percebi que a minha conduta prática também vem mudado. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de estar discutindo. A gente tem muita coisa para escrever sobre isso. E, mais uma vez, professor Luciano, muito obrigado pelo convite e fico aberto aqui para retirar qualquer dúvida, mas eu acho que o doutor Fernando tem se preparado bastante, ele também está indo bem. Parabéns. Perfeito, Anacleto. Obrigado aí pelas palavras. O Fernando realmente foi muito bem. Agora, eu tenho aqui no chat uma dúvida, Fernando, para você, do Henrique Ottoni, que é meu orientando. Então, ele pergunta o seguinte: haveria diferença entre a cistoscopia pré, peri ou pós-operatória da endometriose? Estou vendo aqui no chat, que fica mais fácil de responder, que tem mais de uma, né? Então, haveria diferença entre a cistoscopia pré, peri ou pós-operatória na endometriose? Então, a vantagem da cistoscopia pré-operatória é justamente de se planejar para o tratamento cirúrgico, né? A gente sabe que a maior parte quem opera endometriose, né, são ginecologistas que não necessariamente têm uma experiência muito grande com operar no trato urinário, operar bexiga, fazer um implante de ureter. Então, essa seria a vantagem de se realizar no pré-operatório. A cistoscopia peri-operatória, ela tem sido bem descrito também. A maioria dos artigos do PubMed, daqueles lá que eu citei, eles citam o uso no peri-operatório, e é justamente para auxiliar no momento da cirurgia, para delimitar a lesão, avaliar se teve alguma lesão no ureter durante o procedimento, mas é durante o procedimento, você não consegue se planejar melhor. Se é uma pessoa que não tem experiência, por exemplo, lesou o ureter, você não conseguiria resolver. A segunda pergunta, ele pergunta se você poderia fazer o reimplante pré-peri ou pós-operatório. Eu acho que é mais no transoperatório, não é isso, Anacleto? Fernando? O reimplante. Quando é que você faz o reimplante na endometriose? É mais no transoperatório. Seria no perioperatório, quando você tem uma lesão do ureter, né? Assim, fazer um reimplante pré-operatório para prevenir uma possível lesão, acho que não teria muito sentido. A outra pergunta dele: endometriose pode acometer toda a via urinária? Valeria a pena fazer ureterorrenoscopia nesses pacientes? O acometimento ureter é mais raro ainda do que o acometimento vesical, né? E o uso da ureteroscopia ele ainda é mais incerto do que a própria cistoscopia. Então, tem muito pouco descrito a respeito do uso da ureteroscopia, mas não é feito de rotina. Perfeito. Algum outro... Então, assim, esse talvez seja o nosso segundo artigo, né? Então, assim, por trabalhar com uma equipe interdisciplinar, com alto volume de cirurgia de endometriose, ou seja, até antes da pandemia, nós tínhamos um volume de mais ou menos umas 3 a 4 cirurgias por semana de endometriose e cirurgias de alta complexidade, né? Então, respondendo até uma pergunta que eu esqueci de responder, existe sim uma graduação, né? De acordo com a Sociedade Internacional de Endometriose, graduando em nível 1, 2, 3, 4, compartimento anterior, posterior, lateral, ou seja, só para a gente entender um pouquinho mais a complexidade da endometriose, existem sociedades médicas focadas, existem revistas específicas em endometriose, né? Então, assim, é um mundo à parte, e realmente, quando eu entrei em 2009, eu não tinha ideia do que era isso, e hoje eu sei que realmente existem muitas lacunas do conhecimento, e o fato, às vezes, dos outros colegas, principalmente urologistas ou os cirurgiões gerais e proctologistas, não se envolverem nessa doença, muitas perguntas ainda ficam sem respostas, né? E a gente sabe que a cistoscopia, por exemplo, ela tem um papel não somente no mapeamento, mas também no controle de dano. A gente pode fazer isso no transoperatório, né? Como o próprio doutor Fernando já falou, porque a gente faz tratamento combinado, laparoscopia ou cirurgia robótica, e no mesmo ato cirúrgico a gente faz a cistoscopia, a gente consegue, em se tratando de uma doença não oncológica, reduzir essa margem para que a gente possa fazer uma ressecção menor dessa bexiga e fazer com que provavelmente essa bexiga não tenha nenhuma sequela ou nenhuma repercussão em decorrência da retirada exagerada de uma grande quantidade de bexiga, né? E quanto ao ureter, nesses pacientes que têm endometriose e infiltração de ureter, eu faço sim de rotina a ureteroscopia no intraoperatório, e esse é um outro trabalho que eu já tenho também em mente para a gente seguir, provavelmente deve ser o segundo trabalho do Dr. Fernando,
mapeando isso e fazendo, então, essa relação com a ressonância. Então, hoje, o que a gente sabe é que o mais importante para essa abordagem cirúrgica é o mapeamento. E, infelizmente, a gente vê ainda muitos colegas radiologistas que não têm a expertise de detectar bem. Então, muitas ressonâncias subestimando, fazendo um mapeamento inadequado dessas pacientes, assim como o ultrassom também. Então, essas pacientes entram para fazer um procedimento cirúrgico, não se faz a ressecção adequada e, na maioria das vezes, deixam lesões para trás e essas lesões na bexiga ou paramétrio ou ureter, infelizmente, é comum da gente ver. Então, essas pacientes, às vezes, precisam de fazer 2, 3, 4. Eu já tive uma paciente que precisou fazer 7 cirurgias em 2 anos. Então, assim, são coisas que a gente precisa melhorar um pouquinho mais, os nossos métodos de imagem, nosso estadiamento, nosso mapeamento, para evitar que isso venha a acontecer. Perfeito, doutor Anacleto. Mais alguém... Tem aqui a Carla. Carla, pode fazer a pergunta. A Carla fez uma pergunta aqui no chat. Então, eu queria saber, Fernando, você pode informar a idade dessas pacientes? Porque eu fiquei sem saber, fiquei confusa desses 244 pacientes. Não sei se a doutora Anacleto também tem essa informação. Esqueci de fazer as referências também a ele. Parabéns também, professor, doutor Anacleto. É isso. Eu não sei dizer a média de idade dessas pacientes ainda. A gente ainda não começou a analisar o banco de dados. A gente estava esperando essa aprovação da plataforma Brasil. Isso aconteceu tem umas 2 semanas. Então, a gente ainda não se reúne para fazer isso. Também fiquei doente agora, estava de quarentena e tal. Não estava nem mexendo em nada disso. Mas não tenho esse dado para te dizer. Professora Carla, obrigado pelas palavras. Mas, assim, de antemão, só relembrar que essas pacientes estão em idade fértil. Então, são mulheres jovens, né? O que a gente tem visto são mulheres que variam aí em torno dos seus 17, 18 anos até 50 e poucos anos. Mas a gente vai ter que levantar o nosso banco de dados para te dar essa resposta com mais clareza. Tá bem. Obrigada. Tá? Obrigada. Perfeito. Mais algum aluno quer fazer algum comentário? Não? Eu queria fazer uma pergunta aqui. Marquinho. Fala, Marquinho. Tudo bom? Eu vi que você estava aí, por isso eu não te passei a palavra. Foi mal, cara. Tá tranquilo, tá tranquilo. Queria primeiro parabenizar, achei essa ideia de fazer a reunião dessa forma muito interessante, inclusive depois que a gente voltar mesmo, como o Sampaio falou, é bem interessante que a gente não consegue participar sempre, a gente acaba por esse meio aí conseguindo participar de quase todas, pelo menos. Eu estou vendo aqui no seu grupo aqui que a última cirurgia que o paciente 244 aqui foi de 27 de abril de 2018. Esse período de abril de 2018 para cá, você ainda tem mais pacientes para incluir? Talvez o professor Anacleto possa responder isso melhor, né? Ou o grupo acabou aí nesse paciente 244? Obrigado, professor Marcos. Sim, a resposta... Na verdade, esse banco de dados vem sendo alimentado por um grupo de estudantes e eu também participo. Então, na verdade, a gente ainda tem mais pacientes para acrescentar. Eu acredito que a gente possa colocar aí pacientes de 2019 e 2020, sim. Mas não foi só porque a gente terminou, não. Ainda tem paciente para colocar, sim. Eu acho que esse nosso N ainda pode aumentar um pouco. Porque aí vai aumentar bastante, né? Mais um ano aí ou 2, né? E mesmo os que ele vai ainda estar no doutorado aí. Tudo bem. Tá jóia. Obrigado. Perfeito, Marquinho. Mais alguém tem algum comentário? A Renata aqui está perguntando sobre recidiva da endometriose e se de rotina se faz cistoscopia no pós-operatório, Fernando. Recidiva e cistoscopia pós-operatória. Então, existe recidiva sim dessas pacientes, né? Tem uma taxa de recidivas que tem variado. Já li alguns relatos de uma recidiva de até 20%, né? em 2 anos, em 4 anos.
E existe também o que o professor Anacleto já falou, de você não detectar as lesões no pré-operatório e deixar essas lesões porque não foram bem estudadas. Agora, não entendi, o que é na cistoscopia pós-operatória? Se no pós-operatório você faz cistoscopia de rotina, foi o que eu entendi aqui. Se faz cistoscopia no pós-operatório. Se você me permite. Então, assim, esse talvez seria até uma outra opção para um segundo artigo, a gente correr atrás dessas informações, porque, assim, eu já tenho pacientes que nós operamos, que eu atendi semana passada, já tem 10 anos de cirurgia. Então, assim, se a gente for rever essas pacientes lá de 2011, a gente vai ter um follow-up, apesar de, infelizmente, muitas dessas pacientes se perderem. A gente tem que analisar com calma até para a gente ver a validade interna, a validade externa do nosso segundo artigo, mas, de uma forma geral, seria até uma outra vertente que a gente poderia seguir para fazer o seu segundo artigo. Quanto à cistoscopia, né, a cistoscopia no pós-operatório, a gente acaba fazendo naqueles casos altamente suspeitos, né? Mas a gente tem percebido ao longo do tempo que a ressonância ela tem um papel muito importante, assim como o ultrassom, né? Mas a gente acaba fazendo cistoscopia para aqueles pacientes selecionados, mas a gente não faz de rotina para todo mundo. Ainda é uma incógnita, uma dúvida se a gente deve fazer, inclusive no pré-operatório. Então, eu acho que esse é a grande dúvida que a gente tem, né? Eu tenho a minha opinião, né? E eu tenho mudado algumas coisas, mas eu vou esperar o Fernando concluir a escrever esse artigo. Eu acho que tem muita coisa que a gente possa discutir em cima disso aí também. Perfeito. Então, eu queria agradecer a todos e, em especial, aqui ao professor Marco Aurélio, ao professor Diogo, que estão fazendo a parte organizacional desses nossos encontros, e ao professor Sampaio, que foi o capitaneador dessa ideia. E eu acho que tem tudo para, nas próximas, depois que acabar a quarentena, a gente manter essas reuniões nesse formato. Acho que vai ser muito interessante para todo mundo. Então, gostaria de agradecer a todos, parabenizar o doutor Fernando e a gente vê como essa reunião é importante. Aqui várias dúvidas foram tiradas e já deram ideias para novos projetos, como o doutor Anacleto falou. Então, muito obrigado a todos, boa noite a todos. Segunda que vem, doutor Daniel, que vai apresentar. Obrigado a todos.